Tem pessoas, irmão, crentes mimados. Temos que parar com isso. Crente cheio de meninice, crente emburrado. Ouviu uma coisa que não gostou, já fica logo. Não vou com a cara desse irmão. Esse irmão falou que eu não disse. E aí? Se pudesse, dava no irmão. Se pudesse, dava na irmã. Metia a pé, né? Como diz aqui no Nordeste, né? Metia a pé, né? Faça isso. Suporte a correção. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Vai doer um pouquinho, mas você vai vencer. Vai doer um pouquinho, mas você vai suportar. Vai doer um pouquinho. É assim a disciplina de Deus para aqueles quem Ele tem por filho. Veja o que diz nos versículos seguintes. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Então, temos que suportar. Existem pessoas que quando vem a tribulação, quando vem a tempestade, pessoas essas que estão com a fé firmada, com a casa firmada na areia e não na rocha. Vem a tempestade, a casa cai e eles simplesmente abandonam a fé. Deixam de lado a igreja, diz que foi por conta da mensagem, outros diz porque na igreja tem um irmão ou irmã que ela não vai com a cara dessa pessoa, e uma série de desculpas a mais que você possa imaginar. Pessoas que não estão firmadas a sua fé, a sua casa na rocha, pessoas que não suportaram a correção. Cheguemos a presenciar uma coisa que eu pensei que nunca eu iria presenciar dentro de um púlpito de igreja, por se tratar dos tempos atuais, né, irmãos? A verdade é essa, o amor de muitos esfriando, né? E poucos, infelizmente, poucos, eu digo isso, poucos mesmo ainda exortam, poucos ainda pregam o que realmente está escrito. Tudo o que está escrito, não só o oba-oba, não só o levante a mão e receba, né? Mas a palavra de Deus. Exortai-vos, porém, uns aos outros. Enfim, e o irmão lá em cima, no púlpito, parou o culto e chamou a atenção de duas irmãs que estavam lá atrás conversando. Uma delas eu cheguei a ver porque na hora eu não me virei para trás para ver quem era, né? Mas nesse dia foi o dia que ele me deu a oportunidade ali para pregar, né? E eu vi as duas pessoas com quem ele estava falando. Quando eu subi em cima, eu vi, logo entendi que se tratava daquelas duas pessoas, porque uma delas continuou no telefone, irmão. Como que eu nunca pensei que ia presenciar isso? Duas situações. A primeira, né, o irmão parando o culto para exortar pessoas e ele disse: irmãos, quem não quer vir para a igreja, fica em casa. Foi assim que ele disse. Mais ou menos assim, não foi? Quem não quer vir para a igreja, fica em casa, né? Melhor do que vir para estar atrapalhando o culto, tirando a atenção de quem quer prestar atenção no culto. E eu pensei que nunca eu ia presenciar uma coisa dessa dentro da igreja, né? E a outra, né? A gente vê as pessoas mexendo no telefone, né? Batendo foto, isso e aquilo outro, né? Principalmente durante o louvor. Mas na hora da palavra, meu irmão, eu pensei que eu nunca ia ver algo assim, né? É claro que temos que entender também que nem todas as pessoas que entram dentro da congregação são pessoas crentes, né? Muito menos, tem as que dizem que são crentes, mas não estão convertidas. Tem os novos na fé, tem as pessoas que já são velhas na fé, né? Assim como também tem pessoas não convertidas. Assim como também, infelizmente, que eu digo que não é para ter, o joio no meio do trigo. Tá ali. Não é para ter o joio no meio do trigo, né? Mas, infelizmente, ele está ali, né? Crescendo no meio do trigo, né? Eu costumo dizer que Satanás ele mudou
a estratégia dele trabalhar. Tempos passados, a igreja buscava o poder de Deus, jejum, oração, palavra, né? Era mais palavra do que hoje, né? Hoje inverteu, hoje é mais louvor e a palavra bem pouquinho tempo, né? Sendo que o que liberta não é louvor, é a verdade, é a palavra, né? E Satanás, ele inverteu a situação. Antes ele não queria passar nem em frente a uma igreja dessa, de oração. Hoje ele quer, né? Só para não generalizar, não são todas as igrejas, tá, irmão? A igreja que a gente frequenta, a igreja que a gente, né, somos, para a honra e glória do Senhor Jesus, é uma igreja de oração, né? Então, não estou generalizando, né? Tenho que deixar especificado aqui que ainda existem igrejas, sim, espalhadas pelo Brasil, e eu acredito que ao redor do mundo também existem várias igrejas ainda de oração, igrejas que não se corromperam, igrejas que conhecem a passagem que diz: surgirão nos últimos dias, não suportarão a sã doutrina. Eu acredito que tem igrejas, sim, que conhecem essa passagem, que zelam pela sã doutrina ainda, né? 2022. Então, Satanás, ele mudou a estratégia. Antes que ele não queria passar nem em frente a uma igreja dessas, hoje ele entra, senta no culto, fica ali no telefone, sei lá, fazendo o quê. Alguns ouvem a mensagem. Deixa eu ver como é que esse irmão tá pregando, para mim lá fora distorcer tudo, para mim já fazer uma rodinha de amigos aqui e falar mal do pregador, falar mal do pastor, falar mal da roupa da irmã, falar do filho da irmã, falar do filho do pastor. O povo para falar do filho do pastor, né? Parece que o filho do pastor é para essas pessoas que não lê Bíblia, parece que o filho do pastor fosse um semi-Jesus, né? O filho do pastor, ele não pode errar, ele não pode pecar, muito menos o pastor, né? São pessoas, irmãos, são seres humanos assim como nós, né? Sujeitos às mesmas tentações que nós. A Bíblia fala que até Elias, né? Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas tentações que nós. Então, meus irmãos, esse irmão, ele chamou a atenção ali, né? Tentou corrigir aquela situação ali, e eu não sei o que aconteceu. Uma uma ficou e a outra foi, né? Só uma que saiu antes, né? Foi. Se eu não me engano, só uma que saiu antes, né? Eu vi que na hora eu estava pregando no dia, estava lá no púlpito pregando e eu nem notei, né? Nem notei muita diferença, só prestei atenção mesmo quando os irmãos comentaram no final do culto, né? O que aconteceu. A irmã não ficou nem para dar a paz do Senhor, né? A irmã não ficou nem para dar a paz do Senhor, saiu antes de todo mundo. Então, meus irmãos, a gente não tem que encarar isso como ter raiva, né? Quando eu subi no púlpito, antes até mesmo de começar a pregar, eu falei, né? Falei que não ficasse com raiva do pastor, não ficasse com raiva do irmão, porque quando a gente fala algo, pode ter certeza, irmão, se a pessoa se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela está falando, ele está falando ali, com o objetivo de que você se conserte, né? De que você se conserte e não fique no engano, no erro, né? Se você está ali, esteja para ouvir realmente a palavra de Deus. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, fica em casa, faça como ele disse, né? Você vai estar ali, você não vai ouvir a palavra de Deus, você já vai com o intuito para conversar, para bater papo. Então, é melhor que você fique em casa do que você estar pecando outra vez, semeando ali a discórdia dentro da congregação e na hora do culto, né? Então, temos que suportar a correção. Tem pessoas, irmão, crentes mimados. Temos que parar com isso. Crente cheio de meninice, crente emburrado. Ouviu uma coisa que não gostou, já fica logo. Não vou com a cara desse irmão. Esse irmão falou que eu não disse. E aí? Se pudesse, dava no irmão. Se pudesse, dava na irmã. Metia a peia, né? Como diz aqui no Nordeste, né? Metia a peia, né? Faça isso. Suporte a correção. É para o seu bem. É para o seu bem. E é isso que a palavra de Deus fala aqui no versículo 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina,
da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu venho de um tempo, irmão, falando aqui, nem estava planejado falar isso, mas quando eu vi aqui a passagem, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então temos que ter a disciplina. Eu venho de um tempo, a nossa igreja ainda tem isso, mas em muitas igrejas por aí eu não vejo mais a disciplina. A disciplina, viu? Você que está ouvindo essa mensagem aí, a sua igreja tem disciplina ainda? Chama na frente, a partir de hoje, fulano de tal. Eu presenciei isso. Eu sou desse tempo. Falo com orgulho porque nós não podemos estar sem disciplina, irmão. Como eu costumo dizer para minha esposa, seja onde for, se não tem ordem, se não tem um regulamento interno, toda igreja tem um regulamento interno, se não tem regras, pronto, a palavra certa é essa, se não tem regras, vira uma bagunça, irmão. E Deus, ele não gosta de bagunça. Falo isso sem medo de errar. Deus, ele não gosta de bagunça. Deus, ele gosta das coisas direitinho. Fazei tudo com ordem e decência. Essa é a palavra de Deus. Fazei tudo com ordem e decência quer dizer o quê? Que tem a hora para o louvor, tem a hora para a palavra, né? Tem irmãos que ficam gritando na hora da palavra. Isso não é ordem e decência. Né? A gente presenciou também o irmão parando o culto uma vez para falar, olha, na hora que eu estou pregando não é para estar gritando. Você se lembra disso? Então, são coisas que a gente vai passando pelas igrejas e acaba presenciando, né? Ele falou bem sério. Falou viu? bem sério. A gente tá sorrindo aqui, mas ele parou o culto mesmo, não literal, parou o culto mesmo e falou sério, brabo mesmo. Olha, na hora que eu estiver pregando, eu não quero ninguém gritando. A gente tá sorrindo aqui, porque agora a gente lembra, mas na hora a gente ficou, eita, ele tá sério, tá? A igreja estava lotada. E a igreja estava lotada, exatamente. Então, irmãos, isso é sério, irmão. As coisas de Deus tem que ter ordem, tem que ter decência. O irmão tá aqui pregando, tô aqui. Um exemplo, eu vou dar só um exemplo, tô aqui lendo a palavra, né? Se suportais a correção. Glória a Deus! Meus irmãos, o cara tá pregando aqui, né? Tô falando e o irmão tá gritando ali. Ninguém nem entende o que o irmão tava falando, né? Então tem que ter ordem, tem que ter decência. Acabamos até saindo um pouco do assunto, mas é o que veio no coração para falar, né? Não tem esboço, né? Então é o que a gente sentou aqui e disse, Senhor, o que tu colocar no nosso coração a gente vai falar, né? Então esse irmão tentou corrigir lá a irmã, então eu acredito que a irmã ficou um pouco emburrada, né? E no final o irmão até comentou conosco de que, assim, irmão, sabe essas pessoas que pensam que já sabe de tudo, né? Então a gente tem que ter humildade, irmão. Tem que ter humildade sempre, 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 sempre. Seja onde for, humildade que eu estou dizendo não é se fazer de coitadinho, não é humildade que eu estou dizendo, é de que nunca se ache superior a alguém, independente do seu cargo, independente do tempo, principalmente independente do tempo de crente. Tempo de crente não está dizendo nada. Eli tinha 98 anos, era sacerdote. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Tinha 98 anos e era sacerdote. Então, tempo de crente não está dizendo nada. Então, tem uma pessoa ali que eu não vou citar nome, que ela disse assim, eu já tenho não sei quantos tempos de crente. Eu já... Enfim, é outro assunto, né? Que não vem nem ao caso entrar agora. Então, tempo de crente, ele não quer dizer nada. Temos que suportar a correção, independente de tempo de crente, independente de placa de igreja, independente de pastor, presbítero, obreiro, membro, seja quem for, se suportar a correção. Está sem disciplina. Então eu venho do tempo, né? Onde a igreja tinha disciplina. Para a glória do Senhor, a igreja que somos, tem disciplina, né? Chamado na frente. Olha, fulano, a partir de hoje está afastado disso. Na igreja que estamos, Igreja Pentecostal Deus de Amor, não presenciamos ainda, né? Eu não sei se é assim,
Eu não sei se é no reservado, né? E simplesmente afasta a pessoa dos cargos e é disciplinado tantos dias, geralmente é alguns dias sem Santa Ceia, se tem cargo na igreja afasta do cargo, né? Mas eu presenciei em 2009, de 2007 para 2010, não vou dizer um dia certo porque eu não lembro, né? Não vou dizer que lembro o dia certo, mas foi de 2007 a 2010, me lembro até o nome do pastor Ricardo Santiago. O pastor Ricardo Santiago chamou a irmã lá na frente e disse: a partir de hoje a irmã, não vou dizer o nome da irmã para não expor, a partir de hoje a irmã fulana de tal está sendo afastada do grupo de louvor até tal dia. E também não disse do que se tratava, para até não expor a pessoa. Então tem que ter a disciplina sim, irmão, tem que ter um lugar sem regras. Não é igreja, é bagunça. E Deus, ele não gosta de bagunça. E quando eu vi isso aqui, versículo 8, eu me lembrei, olha, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Para finalizar o versículo 11, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão.